Boa noite, queridos. Good evening. Vocês estão bem? Are you guys okay? Sim, vocês falam sim. Palmas para Dani, palmas para Dani. Vai, palmas para Dani, vai. Forte, gente. Que ela respondeu em inglês. Because Dani answered us in English. Amém. Queridos, é uma honra estar aqui com vocês hoje à noite. It's such a great honor to be with you guys tonight. Eu creio que Deus, Ele não reúne o seu povo em vão, amém? And I believe God put His people together with a reason. E nós estamos em uma série chamada Conversão. And we are going through a series of messages called Conversion. E é uma série importante para que nós entendamos qual é o plano salvífico do Senhor. And it's a great series because it's talking about God's plans for salvation. Deus é muito mais do que uma religião. God is way more than a religion. Deus, Ele é muito mais do que aquilo que o povo denomina como um padrão. And God is way more than everything that people establish as a pattern. Para o mundo, a saída para o mundo, a melhor coisa é a humanidade encontrar uma religião. For the world, the best option is for them to find a religion. Mas nós entendemos que a solução para o mundo é Jesus Cristo, But we understand that the solution for the world is Jesus Christ, que é maior do que religião, who is greater than any religion. no que Ele não se resume somente à bondade, Because God cannot make Himself only limited to goodness. não se resume somente a ajudar ao próximo. He's not only limited on helping the neighbor. Jesus é muito mais do que tudo isso. He's way more than all of this. Ele é a salvação para a humanidade. He is the salvation for the humanity. Amém, amados? Amen. Queridos, eu quero me basear hoje a palavra Jesus versus religião. And I want to share with you through the theme Jesus versus religion. Quando nós falamos de novo nascimento, And when we talk about the new birthing, nós falamos de uma mudança radical. we're talking about a radical change. Quando nós falamos de novo nascimento, When we talk about born again, nós estamos falando de transformação. we are talking about transformation. Quando nós estamos falando de novo nascimento, When we're talking about born again, nós estamos falando em viver uma nova cultura. we're talking about living a new culture. Quando nós falamos de novo nascimento, And when we talk about being born again, nós estamos falando de viver o padrão celestial. we are talking about living a heavenly pattern. Quando nós falamos de novo nascimento, And when we talk about being born again, nós estamos falando de um novo comportamento, uma nova conduta no nosso dia a dia. we're talking about a new behavior, a new culture daily. Quando nós estamos falando de novo nascimento, nós estamos falando que nós passamos a ter a cultura de Jesus na nossa vida. And when we talk about being born again, we're talking about we get Jesus culture in our lives. Quando falamos de conversão, And when we talk about conversion, nós estamos falando também de regeneração. we also are talking about regeneration. Nós estamos falando de salvação. We are talking about salvation. É a mesma coisa. It is the same thing. Quando nós falamos de conversão no original, no grego, At the original in Greek, nós temos uma palavra, when we talk about salvation, we have a word. epistéforos, And that word is epistepharos. que significa That means transformar to transform algo imundo, something that is filthy, algo nojento, something that is disgusting, em algo sublime. and something really sublime. Eu não sei se você entendeu I don't know if you could understand quem você era who you are e quem você passou a and ser. who you are now. Você talvez era a escória da humanidade. Maybe you were nothing in humanity. Ninguém valorizava você. Nobody would value you. Você não sentia valor em você, não via valor em You você. could not see a value in yourself.
De repente você considerava um nada. And maybe you consider yourself like nothing. Mas de repente Jesus And all of a sudden, Jesus, entra no seu coração, He enters in your heart, muda sua realidade changed your reality, e faz você sublime. and He helped you to be heavenly. Amém? Amen. Quando nós falamos de regeneração, So when you talk about regeneration, temos uma palavra no grego, no original também, we also have a word in Greek, anagnesis, anagenesis. que significa That means nascer segunda vez. to born a second time. Algo que a religião não pode fazer. This is something that religion cannot make it happen. Mas o Espírito Santo tem capacidade de fazer. But the Holy Spirit is capable to do that. Que é você nascer de novo por dentro. O seu espírito ele é recriado. He's the one who make you born again through inside out. Is when your spirit is recreated. Você passa a viver um novo patamar de vida. So you come to a place where you live a new level in your life. Você passa a usufruir de coisas, And then you start to enjoy things, de benefícios benefits que a religião that religion não pode proporcionar. cannot make it possible for you. Mas o Espírito Santo pode proporcionar. But the Holy Spirit can make it happen to you. Quando você nasce pela segunda vez, When you were born again, algo muda em você. something changed in your life. Aquilo que era velho Everything that was old passa a ser novo. become new. A cultura que era fracassada, The culture that was failure, você passa a ter uma cultura que é excelente. now you have an excellent culture. Porque o Espírito Santo Because the Holy agiu em Spirit, você, through you, mudou você, changed you, alcançou você, reached you, transformou and você. transformed you. Algo que a religião não pode fazer. This is something that religion cannot make it. Algo para exemplificar isso. Let me exemplify it for you. Se eu não me engano, Ezequiel, capítulo de número 36. I believe it's in Ezekiel chapter 36. Ele tira o seu coração de pedra He takes out your stone heart, your coloca um hard heart, coração de carne. and gives you a soft heart. Amém. Amen. Você tinha um coração de pedra. You had a very hardened heart, Você passou a ter um coração de but carne. now you have a softened heart. O salmista Davi David the psalmist, fez uma oração maravilhosa. he prayed in a wonderful prayer. Cria em mim, ó Deus, Created in me, O um God, coração puro a pure heart e um espírito reto. and a righteous spirit. Isso é conversão. This is conversion. Querido, eu gostaria que você ficasse sensível ao Espírito Santo. I just want to ask you to be sensitive to the Holy Spirit. Não se assuste com o que eu vou dizer. Do not be scared from what I'm going to tell you. De repente, você está vivendo uma religião Sadly, or maybe you are living a religion, e não a vida que o novo nascimento gera em você e em nós. and not the life that the born again life can create it in you. Algo relacionado ao Espírito Santo, quando nós falamos isso, é algo mais profundo do que a religião pode oferecer. When we talk about the Holy Spirit, we are saying that He is way deeper and He can give you anything that the religion cannot give you. O Espírito Santo, ele tem uma missão também, The Holy Spirit also has a mission, que é esculpir em nós and this mission is to create in us, to sculpt in us, o caráter de Jesus Cristo. Jesus' character. Nós estamos falando de um novo estilo de vida, nós estamos falando de um novo padrão de vida, We are talking about a new lifestyle, a new pattern of life. não apenas o que a religião diz ou o que a religião prega. Not only what religion says or what religion preaches. Nós estamos falando de um padrão acima da religião. We are talking about a pattern that goes far beyond religion. Se Cristo vos libertar, If Christ set you free, verdadeiramente seremos livres. indeed you are free. A religião, Religion,
ela aprisiona. makes you in jail. A religião, Religion, ela sufoca. it kills you. A religião Religion fala says, que você, fala a frase toda. a religião fala que você tem apenas uma saída: Religion says that you only have one exit, one way, one exit. ser bom. Be good. Porque as pessoas falam para você buscar uma religião? Why people tell you to seek for a religion? Porque você vai encontrar na religião paz. Because in religion you're gonna find peace. Porque você vai encontrar na religião irmandade. Because in religion you can find a brotherhood. A religião vai te acolher. Religion will bring you close. A religião vai te mostrar um caminho. Religion will show you a way. Mas quando nós estamos em Jesus, But when we are in Jesus, nós entendemos que só Ele é o caminho ao Pai. we understand that He is the only way to the Father. Não existe outro caminho There is no other way. a não ser o caminho de Jesus. Only Jesus' way. Amém? Amen. Lavar o exterior do copo não é suficiente. To wash out yourself by a normal water outside of your body is not sufficient. Porque para o mundo, se as pessoas estiverem felizes, fala que você encontrou uma religião. Because for the world, when they see you happy, they say, wow, you found a religion. Na verdade, o que proporciona para nós a verdadeira alegria é a vida de Jesus em nós e não a But religião. what makes us happy is not the religion, but it's Jesus' life inside of us. Você já percebeu como Jesus tratava com os fariseus? Have you noticed how Jesus would deal with the Pharisees? Você já percebeu o relacionamento de Jesus com os fariseus? Have you perceived the relationship of Jesus with the Pharisees? O tratamento de Jesus com os fariseus? The way he would treat the Pharisees, Cambada de cobra, he would say, you brood of vipers, geração incrédula e perversa. unbelief generation. Ai de vós, escribas e fariseus, Are we on you, Pharisees? que não entra no reino e não deixa ninguém entrar. Because you never enters in the kingdom. You never let people enter in the kingdom. Atam os seus filactérios e aumentam as suas franjas. Filactérios, eu não sei nem o que é isso em português. Quanto mais em inglês. Fala direito, Thiago. Fala direito. Filactérios. Atam os seus filactérios. Se arrumam todo e se organizam todo e aumentam as suas franjas. You get all dressed up and all well organized in your exterior. Procuram os melhores lugares nas sinagogas. You go looking for the best place at the synagogue. Mas por dentro estão em ruína. But inside of you, you're falling down. Eu gostaria que você fizesse essa avaliação agora. I really would like to ask you to make this evaluation yourself. Jesus, ele teve mais compaixão, ele foi mais paciente com um pecador, com o ladrão, com a prostituta. Jesus had more patience and he was more merciful with the prostitute and with the sinner, Com os publicanos. with the publicans. Não é interessante? Isn't it interesting? Quando aquela mulher foi pega em adultério, When that woman was caught in adultery, ele olha para ela e fala: eu não te condeno, mas não peques mais. he looked at her and he said, I do not condemn you, just go and sin no more. Mas para vocês, fariseus, que veem os sinais But for you, Pharisees, who see signs e não se convertem, and do not convert yourself, eu vou ter mais compaixão I will be more compassive com Sodoma e Gomorra with Sodom and Gomorrah do que com você, Cafarnaum, than with you, Capernaum. porque viviam numa religiosidade. Because you guys are living a religious life. Jesus teve mais compaixão do pecado moral do que a arrogância religiosa. So Jesus had more compassion on the moral sins than the religious pride. Não é interessante isso? Isn't it interesting? Jesus ter mais compaixão de algo que pecou moralmente do que uma arrogância. Jesus had more compassion from a woman who was morally in sin than a Pharisee who was in totally pride. Eu gostaria que você avaliasse o padrão que você está vivendo hoje. And I really want to ask you to evaluate the pattern
you're living today. Porque Jesus te chama Because Jesus is calling you para viver em liberdade. to live in freedom. Obviamente, não há liberdade. Obviously, não há. Liberdade Obviously, there is no freedom. que dê ocasião ou vazão à carne. There is no freedom that will take you to satisfy your flesh. Queridos, Jesus nos chama hoje So, Jesus is calling us today para vivermos o padrão que Ele tem para nós vivermos. to live a pattern that He has for us to live. O padrão do novo nascimento. A pattern of the born again life. O padrão que o mundo precisa copiar, olhar. A pattern that the world needs to look at us and copy. Nós precisamos We really need nos comportar to behave yourself no padrão que Jesus tem para essa humanidade. and the pattern that Jesus has for this humanity. Porque as pessoas já vivem numa prisão. Because the people are already living prison. Elas não querem sair de uma prisão e entrar em outra prisão. They don't want to left out a prison and go to another prison. Elas querem ser livres. They want to be free. Elas querem viver o melhor delas. They want to live their best. Elas querem viver felizes. They want to be really happy. Elas querem se sentir amadas. They want to feel loved. Elas querem ter saúde divina. They want to be heavenly health. Elas querem e desejam ser respeitadas. They want to be respected. A religião não oferece, Religion cannot offer this. mas Jesus But oferece. Jesus can offer you that. E a sua vida And your life precisa chegar lá. must to reach that level. Por isso, a partir desta noite, That's why from this night on, viva o padrão de Jesus, live Jesus' pattern, não da religião. not the religion's pattern. Amém, queridos? Amen. Vocês estão me entendendo? Are you guys understanding me? Eu preciso que você entenda que quando o Espírito Santo ele causa essa transformação, I need you to understand one more thing. When the Holy Spirit causes in us this transformation, ele está mudando a sua realidade. He's actually changing or switching your reality. O homem sem Jesus The man without Jesus, é perigoso, he's really dangerous. é corrupto, He's corrupt. ele não vai bem. He does not goes well. Mas o homem com Jesus, But a man with Jesus, nascido de novo, born again, ele vive em outro padrão. he lives another pattern. Ele quebra com os padrões da religião He breaks with the pattern of religion, e passa a viver um outro patamar. and he lives in another level. Eu não sei como está o seu coração neste I momento. really don't know about how's your heart right now. Eu não sei se a avaliação que você está fazendo agora, a reflexão que você está fazendo agora, I don't know if the reflection or evaluation you're making in your mind about yourself now. eu não sei se essa reflexão vai te impulsionar I don't know if it will throw you up. a apresentar a sua vida diante de Jesus. Yeah, will help you to present your life before Jesus. Porque Jesus está disposto Because Jesus are available, a transformar and He wants to transform o que precisa ser transformado. everything that is necessary to be transformed. A conversão é um ato. So conversion is an action. A santidade é um processo. Holiness is a process. A santidade é algo que precisa evoluir. Holiness has all to do with O porquê da santidade, Tiago? to develop, to evolve. O porquê da santidade, So Tiago? why holiness, Tiago? Porque sem santidade, Because without holiness, ninguém verá a Deus. nobody will see God. Sem santidade, Without holiness, você não entrará pelas portas celestiais. you will not enter through the celestial E door. a santidade é um processo que precisa acontecer diariamente nas nossas vidas. And holiness is a process that must to take place every day in our E life. só a palavra de Deus tem capacidade para gerar essa santidade em você. And only through the Word of God we're going to be capable to live in this holiness life. Algo que a religião não tem. And this is something that religion has not.
Jesus morreu numa cruz. Jesus died on a cross. E se naquele momento que ele foi crucificado, And if at that moment when he was crucified, fosse um médico lá fazer, um legista, fazer uma análise do corpo de Jesus, let's say that we would have a physician that would go there and make an analysis of his body. ele não encontraria uma gota de sangue sequer no corpo de Jesus. He would never find even a drop of blood in his body. Porque como diz lá em Hebreus, Because it says in Hebrews, sem derramamento de sangue without the falling of blood, não há remissão de there are pecados. not remission of sins. Jesus, ele não poderia morrer de outra forma. So Jesus could not die in another way. Um tiro não seria You suficiente. know, a shot from a gun wouldn't be enough. Prendê-lo e batê-lo até a morte também não seria. Put him in a prison and take him to die at this prison would not be enough. Precisaria todo o sangue sair do seu corpo All his blood would need to come out of his body. para que aquele sangue derramado That this shared blood fosse colocado sobre a sua vida e sobre a minha vida, would be put it over your life para que and todos my os life. pecados fossem perdoados. So then our sins would be forgiven. O sangue de Jesus, ele alcançou as nossas vidas. Jesus' blood reached our lives. A vida de Jesus mudou a nossa vida. And Jesus' life changed our A lives. entrega de Jesus mudou a nossa vida. When he gave himself, it changed our life. A atitude de Jesus mudou a nossa vida. His actions of love changed our life. A religião não tem condições de perdoar pecados, Religion has no way how to forgive mas sin. Jesus já perdoou os seus pecados. But Jesus already forgave your sins. O sangue foi vertido The blood was shared e alcançou a sua e a minha vida, and reached your life and my life, nos livrando do inferno setting us free from hell e nos fazendo assentar com Ele à direita do Pai. and make us sit at the right hand of the Father. Entenda o seu lugar hoje. So please try to understand your place today. Você está sentado com Jesus no trono. You were set down with Jesus at the throne. O caminho foi aberto. The way was already open. O véu foi rasgado. The veil was already wrapped down. Você tem liberdade para entrar lá You have freedom, liberty to enter there. e viver o padrão que Ele tem para And you você. can live the pattern that He has for you. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia, amado. É diferente, Paulo. Mas eu gostei. Que top. Você entende, meu querido, Can you understand que Jesus, Ele livrou você das garras do diabo. that Jesus set you free from the enemy? E Ele já proporcionou, já está disponível para você And He already made available for you um novo padrão de vida a ser vivido. a new pattern of life to be lived. Por isso que o mundo precisa de você na liderança. That's why the world needs you in leadership. Seja onde for, seja como presidente, como prefeito, como governador, Be with the president, be with the mayor, be with the government. porque liderança gera influência. Because leadership creates influence. Miles Monroe ou Mike Murdock, um deles, eu não lembro se foi o Miles ou o Mike Murdock, ele disse algo, que todo mundo nasceu para liderar uma área da vida. Foi Miles Monroe. Miles Monroe, né? Eu acho que o Miles Monroe, he said, everybody was born to lead even an area in your own life. Jesus tem o desejo de te colocar numa área de influência, So Jesus has a desire to put you in an area of influence. para que o reino dele venha a ser estabelecido através de você. So then His kingdom can be established through you. Deus, Ele colocou sobre você uma unção específica, God put in you a special anointing.
E eu digo mais, o diabo não pode te tocar. And I can tell you even more, the devil cannot touch your life. Então não tenha medo de avançar, So do not be afraid on advancing. porque sobre a sua vida tem o selo do Espírito Santo. Because upon your life there is the seal of the Holy Spirit. E você já está autorizado a prosperar em todas as áreas da sua vida. And you're already authorized to prosper in every area of your life. E você já está autorizado a ser influência onde você for. And you're already authorized and blessed to be influenced everywhere where you go. Porque você já tem o selo do Espírito Because you Santo. already have the seal of the Holy Spirit. O sangue de Jesus sobre a sua vida. The blood of Jesus upon your life. Amém. Amen. Entenda a sua nova realidade a partir de hoje. Understand your new reality from this day on. Entenda, deixa o Espírito Santo Let the gerar no Holy seu coração Spirit create this environment in your heart. o novo patamar que Ele já colocou você. A new level where He has put in you. Você é um abençoador e você tem condições plenas de fazer a diferença. You are a blesser and there is power in you to make the difference. Amém, queridos? Amen. Jesus é mais do que uma religião. Jesus is way more than a religion. Não fique preso a usos e costumes. Do not be as a prisoner from what to dress and what not to dress, what to eat and what not to eat. Jesus Cristo, Jesus Christ, Ele comprou a sua liberdade. He bought your freedom. Ele desceu nas profundezas do inferno. He went in the depth of hell. Resolveu, não sei se você vai entender, resolveu a parada com o diabo. He solved everything, he solved that business with the devil. E quando ele ressuscitou, And when he resurrected, o poder da ressurreição dele the power of his resurrection, é o mesmo poder it is the same power que habita em você e habita em that mim. today dwells in you and dwells in me. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Amém, amado? Amen. O poder que levantou Jesus da morte, esse poder habita em mim e em você. The power that raised Jesus from the death is the same power that dwells in you and me. Elevando o nosso patamar. So he's taken us a little higher. Porque o que o diabo quer Because everything that the devils want é ver você is to see you perdido, lost, sem rumo na vida, without a way to go, sem perspectiva de vida. without perspective. Mas Jesus, But Jesus, Ele te deu uma condição de vida. He gave you a new condition of life. Tome posse dessa condição So hoje please take possession of this condition e viva o que Ele tem para você and viver. leave everything that He has for you. Amém. Amen. Para nós finalizarmos, So to close the message, a religião, religion, ela fala que você tem que fazer algo, it says that you have to do something. mas nós entendemos But we understand que não precisa ser feito mais nada, there is nothing necessary to be done anymore. porque tudo já foi feito. Because Jesus already did everything. Agora, o que Jesus e o seu evangelho nos propõem But what Jesus and the gospel propose us é ser, is to be. que assim seja a nossa vida. So may our lives be like that. Que Deus te abençoe. May God bless you. Obrigado. Amen. Acho que eu vou levar o Tiago levar ele para pregar na Alemanha e eu traduzo para ele. Pega aqui, Beto. Elian, venha para o seu lugar aqui, que nós vamos finalizar já. Queridos, nós vamos finalizar e eu quero convidar você a fazer uma avaliação de fato no teu coração sobre essa palavra. E enquanto eu vou te falar em 2 minutos algo, esse novo padrão de vida, ele não gera em nós apenas um pensamento que fica dentro da cabeça. Esse novo padrão de vida, ele desce por todos os nossos vasos. É como se ele estivesse possuindo todo o nosso sangue e nos fazendo agir de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Ser nascido de novo e se converter verdadeiramente é deixar o velho homem para trás, é não viver como a gente vivia. O que é que a palavra diz? Aquele que mentia, não minta mais.
Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que traía não trai mais. Aquele que era julgador ou acusador, ele não acusa mais. Aquele que era sensual, ele não é mais sensual. Aquele que fofocava, ele não fofoca mais. Aquele que vivia nos ambientes dos complexos de inferioridade, da rejeição, ele não anda mais nisso. Presta atenção, porque muitas vezes a gente sabe que Jesus nos libertou, mas nós não abrimos mão da velha vida. Nós sabemos que Ele já levou sobre si as nossas dores, enfermidades, o nosso mau comportamento, a nossa essência velha, e gerou algo novo, mas nós não queremos abrir mão. E quando nós não abrimos mão do velho, nós não conseguimos receber o novo. Se você não abrir mão do velho, você não tem parte com Deus. Ele fala nos evangelhos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para seguir a Jesus, você precisa deixar tudo. Você precisa deixar velhas crenças. Você precisa deixar velhas dores, velhas doenças, velhos costumes. Você precisa deixar pecados. Você precisa deixar tudo. Mas pastor, eu não dou conta, eu não sei o que fazer. O que o Tiago disse, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Você não precisa cobrar de você que você seja diferente amanhã, mas você precisa mergulhar no Espírito Santo, porque quanto mais você mergulha nele, mais transformado você é. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós ficamos fascinados com aquilo que ele pode gerar em nós. Eu não sei qual é o teu desafio hoje, eu não sei quais são os teus problemas hoje, mas eu sei de uma coisa: Jesus tem a solução para você. Ele tem a solução para esse problema que às vezes é uma raposinha na tua vida. E sabe o que é raposinha? Aquele animal que vai comendo os melhores frutos, que não deixa nada crescer. E Jesus está dizendo: eu quero tirar as raposinhas da sua vida, que tem roubado a sua alegria, que tem roubado as suas finanças, que tem roubado a sua moral, que tem roubado sonhos, que tem roubado perspectivas. Eu quero tirar isso de você e eu quero colocar em você o Espírito Santo, que dá vida e vida em abundância, que enche de paz, que enche de alegria, que enche de amor. Quer saber de uma coisa? A conversão, ela faz com que as pessoas olhem para nós e digam assim: o que é que aconteceu contigo? O que é que está rolando com você? Mas por quê? Tem algo diferente, tem um brilho em você. Esse brilho é a luz de Cristo, que vai arrancando as trevas e vai radiando ou irradiando a glória de Deus em você. Hoje eu tenho certeza que Deus está fazendo um convite especial para cada um de nós. Mas eu quero fazer o primeiro convite para você que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, para você que nunca o recebeu como seu Senhor e Salvador. Porque quando o Tiago falou sobre esse caminho, e que João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é na macumba, não é na maçonaria, não é pelo dinheiro, não é pelo status, é através de Jesus. Não é por uma religião, não é pela Logos. A Logos não pode te levar até Jesus. A gente pode te apontar o caminho, porque quem te leva para Jesus, quem te leva para Deus é Jesus. Nós apresentamos você a realidade do reino, nós introduzimos você nessa realidade, mas só você pode entregar o seu coração e dizer: eu quero que o Senhor seja meu Salvador e o meu Senhor, e eu não quero mais viver por mim mesmo, eu quero que o Senhor viva essa vida dentro de mim, e eu quero apenas corresponder. Quer saber de uma coisa? Tem tanta gente vivendo de qualquer jeito. O tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Há 10 anos atrás você era 10 anos mais novo, mas daqui a pouco a gente completa 10 anos a mais, e você vai ser 10 anos ainda mais velho, e as posições, as decisões que nós temos, os posicionamentos e decisões que temos que tomar é agora, porque a eternidade tem a ver com o agora. O ontem já passou, nós não podemos mudar. O amanhã pertence a Deus, nós não temos controle, mas o agora eu posso dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, transforma todo o meu ser. E Ele diz nas Escrituras: se confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor, e crermos em nosso coração que Ele é o Filho de Deus, e convidarmos a Ele
para ser Senhor e Salvador sobre a nossa vida, então Ele habitará em nós, e nós experimentaremos o que chamamos de nascer de novo. Algumas pessoas acham que o novo nascimento é no momento que você levanta a mão e diz: eu quero Jesus. O novo nascimento é quando você olha para o pecado que antes te dava prazer e você fala: ai, que nojo, eu não quero mais esse pecado. Aí você sabe, você nasceu de novo. O novo nascimento é quando você não consegue ter paz, quando você erra, porque a palavra diz assim, o Espírito Santo está dizendo para você assim: você não é isso mais, você não pode viver nisso, vem para mim. Você procura sempre estar em Cristo. Só apaga essas luzes de trás, eu quero orar. Eu gostaria que todo mundo ficasse de pé, por favor. Todo mundo ficasse de pé, e eu quero orar com você nessa noite. Oh Jesus, tu estás aqui, Jesus. Baixa sua cabeça. Vão ser 2 convites. O primeiro convite é: você que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca fez essa oração publicamente, eu estou te dizendo, Jesus está te convidando hoje para Ele. Ele está te convidando hoje. Então eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos onde você estiver, se você nunca fez essa oração, porque eu quero orar com você. Se você nunca convidou, eu quero orar com você. Então repita comigo, e todos podem repetir essa mesma oração, quanto mais melhor, eu acho, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz por mim. Eu era pecador e merecia a morte, mas o Senhor inundou a minha vida em amor, ouviu o meu clamor e me ajudou. Por isso, nesse momento, eu te peço: perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e me dá um novo coração. Senhor, eu não sei muito para onde ir ou como fazer, mas eu confio e entrego toda a minha vida e o meu futuro em tuas mãos, e peço: Espírito Santo, me ajuda, seja o governo sobre tudo que há em mim. Eu confesso com a minha boca e acredito no meu coração que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus. Em breve voltará e eu estarei com Ele, como filho, sendo abraçado, sendo amado e recebido na glória. Então, nesse momento, dê-me o privilégio de tornar-me filho, porque eu olho para ti e digo: não existe outro Pai na minha vida senão o Senhor. Seja o meu Pai, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu entrego a ti tudo o que eu tenho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.